Muito bem, então sejam bem-vindos para mais um encontro sempre com um tema bem relevante, bem importante para o nosso estudo. Nós que já percorremos alguns temas, como o Sínodo, já falamos sobre a campanha da Fraternidade e Educação. Também fizemos um estudo bem assim, bem elástico do do Evangelho de Lucas. É, Agora nós vamos começar um livro que tem tudo a ver com o nosso tempo atual, com o tempo da Quaresma. O próprio Jesus, quando ele pergunta no capítulo 9 de Lucas, quem dizem o povo que eu sou, foi comparado a Jeremias, né? Algumas pessoas diziam que Jesus pudesse ser Jeremias, pudesse ser Elias, pudesse ser o próprio João Batista ressuscitado ou algum dos profetas, mas apenas Pedro diz que Jesus era o Messias. Ele fala por todos os cristãos, por todos aqueles que é, tinham um, um coração aberto para aquele movimento messiânico que havia muitos anos já presente no povo judeu. Então, nós vamos estudar o profeta Jeremias. Vocês vão amar esse estudo. Aproveite, compartilhe essa aula depois com quem você quiser. Vamos compartilhar conhecimento, compartilhar a fé, é, levar boas notícias para as pessoas, tá bom? Antes de entrar no assunto, essa aula de Jeremias não é um encontro apenas, nós vamos fazer um itinerário, uma caminhada sobre esse tema. Então, nós vamos refletir, vamos viver, vamos buscar entender. Agora, não justifica de forma alguma que a gente não tenha que ler o livro. Por exemplo, o livro que nós já estudamos, eu tenho certeza que vocês vão ler diferente, vão compreender melhor, vão sentir a força da palavra de forma melhor. O Espírito Santo inspira, mas precisa também da abertura nossa, sem dúvida alguma. Precisa dessa abertura para que essa inspiração penetre dentro de nós. Então, ao terminar ou durante os estudos de Jeremias, você também pode ir lendo o livro. Crie um compromisso de ler um capítulo por dia de qualquer parte da Bíblia. Prefira aqueles que nós estamos estudando. Vocês vão ver o quanta sabedoria, quanto conhecimento. E o objetivo não é só conhecimento, é buscar modos da gente viver melhor. Como o Papa Francisco fala, o modo como eu penso modifica como eu sinto e como eu vou agir. O modo como eu sinto modifica como eu penso e como eu vou agir. O modo como eu ajo modifica meu pensamento e o modo dos meus sentimentos. Então, quando eu conheço, eu tenho que modificar agora também os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas atitudes, tá bem? Antes de falar sobre o profeta, o livro, na verdade, eu vou falar um pouco hoje sobre o profetismo, depois eu vou falar sobre essa estrutura de Jeremias. Eu vou falar um pouco sobre o profetismo, depois eu vou falar também sobre Jeremias, a pessoa de Jeremias. Se eu não conheço o escritor, se eu não sei quem ele é, em que período que ele está situado, quais os problemas que ele está enfrentando, como que eu vou entender a mensagem? Um profeta não é uma pessoa que não tem o que fazer, senta e escreve qualquer coisa para qualquer tempo.
Sobretudo, ele escreve para aquele tempo que ele está vivendo, os problemas que ele está enfrentando. E ele tem uma perspectiva de futuro. Ele escreve e essa palavra vai ecoar, né? Como um eco, vai alcançar outros povos, outras pessoas, em situações idênticas até. E vocês vão ver que temos muitas situações parecidas com o contexto histórico de Jeremias. Depois vamos falar sobre a estrutura do livro de Jeremias, como que Jeremias ele é estruturado. Ele é um dos 4 profetas maiores não porque ele é gigante, mas porque o profetismo dele foi um período longo, e também por ser um livro considerado o livro de Jeremias, é considerado em questão de escrita o maior livro da Bíblia, inclusive ultrapassando o livro de Salmos. Não é o livro com maior capítulo, Salmos tem 150, Isaías 66 capítulos. Então, não podemos dizer que seria um livro assim maior, porque Jeremias são 52, mas são capítulos extensos. Então, em questões textuais, é o maior livro, é um livro gigante. Só que é um livro muito gostoso de ler, pela identificação que vamos tendo com o escrito dele. Mas é importante, então, conhecer um pouquinho sobre o profetismo. O que é ser profeta? Já parou para pensar um pouquinho? Hoje, a gente escuta de vez em quando, nesse período de pandemia, virada de milênios, o famoso profeta Nostradamus, não sei o quê, essas pessoas que eram meio que adivinhas, né? Naquele de cima lá. Era como que adivinhos, mas não é esse tipo de profecia que nós estamos tratando aqui. O profeta não é um adivinho do tempo. Era uma pessoa que tinha uma profunda comunhão com Deus, uma profunda uma profunda proximidade, intimidade, que era a palavra que eu estava buscando. Tem uma intimidade muito grande com Deus. E ele fala do presente com essa perspectiva de futuro. Vocês vão entender isso quando eu falar especificamente do livro de Jeremias, tá? Bom, geralmente, as grandes religiões, elas também tinham profetas. Profetas, alguns muito semelhantes ao jeito de agir, muito semelhante aos nossos profetas, que nós entendemos como profetas, mas também profetas com um estilo diferente. Nós, por exemplo, já vimos, por exemplo, os profetas de Baal, eles entravam em transe, eles davam, quando eles estavam sobre na atividade profética, eles tinham um transe muito forte, né? Eles reviravam os olhos, tremiam, falavam coisas em outras línguas, era muito assim, forte. Então, nós temos essa linha do profetismo, ela está presente nas grandes religiões. Bom, nós temos também na palavra de Deus, assim, pegando para nós, uma extensa literatura de profetas. Uma extensa literatura, desde os profetas maiores até os profetas menores, os profetas que tiveram uma relevância para um período bem mais amplo e profetas para um período menor. Bom, nós temos também, eles eram inicialmente conhecidos como Nabi, está lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10,
Tem outras passagens também, mas eles eram conhecidos como Nabi. Nabi, o que é Nabi? Inicialmente, a palavra Nabi significava, se você fizer uma tradução solta, Nabi significa delirar. Então, eram pessoas que deliravam, né? que ficavam meio que, como eu estava dizendo, em transe. Mas só que, para nós, Nabi, a tradução mais próxima é aquele que é chamado. Então, não é a tradução. Inicialmente, parece que a ideia ficou de que o Nabi, o profeta, era aquela pessoa que delirava, que entrava em transe. Mas não é a nomenclatura que o povo hebreu utilizou. O povo hebreu não utilizou esse tipo de ideia, mas de Nabi como aquele que é chamado para servir a Deus e endireitar o caminho das pessoas. Nós tivemos profetas que tinham apenas um conteúdo, o conteúdo da conversão. Profeta como Isaías, que tem ao mesmo tempo da esperança, ao mesmo tempo ele fala sobre, ele é duro, ele repreende o povo pela idolatria, pelos falsos deuses que eles estavam cultuando, seguindo, ou deixando de seguir o verdadeiro e único Deus. E depois ele tem um período o profeta da consolação, tem um conteúdo mais amplo. Jeremias também tem uma teologia muito ampla que nós vamos estar estudando. O grande precursor do profetismo em Israel é Moisés. Então, o grande precursor, o modelo para o povo israelita é exatamente, ao mesmo tempo representa a lei, mas é o profeta, aquele que conduz o povo, que ajuda. Ele é um profeta líder, né? Profeta Moisés, ele é considerado para o povo hebreu também um grande líder, um líder profeta, que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Bom, esses homens foram chamados, alguns deles foram chamados de modos diferentes. Pessoas comuns, por exemplo. Vamos pegar a vocação de Isaías, a vocação de Isaías, desculpa, eu queria falar primeiro de Jeremias. A vocação de Jeremias e a vocação de Isaías, fazendo paralelo, é melhor fazer logo então paralelo, interessante. Jeremias, quase todos eles relutam em ser profetas. Apresentam a sua indignidade. Sou jovem, não sei falar, eu não consigo, não tenho experiência. Alguns foram chamados quase que de forma irresistível. Deus quis e foi, quase de forma irresistível. Não vou dizer que foi irresistível, porque Deus deu o livre-arbítrio, mas o modo como está na própria palavra, alguns profetas foi assim, você vai ser profeta, você vai ser profeta. Jeremias é um desses exemplos. Isaías apresenta aquele discurso da indignidade, mas logo depois ele mesmo se apresenta a Deus, quando ele escuta aquelas vozes no templo: quem enviarei? Então ele diz: envia-me, Senhor, envia-me. Ele se apresenta, né? Alguns têm essa perspectiva mais irresistível, outros mais como mensageiros e abertos, que não houve essa contestação da pessoa. Jonas, por exemplo. Jonas resistia muito em seguir a vontade de Deus. E é um detalhe interessante sobre os profetas, é que eles não se auto-apregoam. Eles têm que ser obedientes à palavra de Deus. Eles não estão buscando fama, ao contrário. Por isso que Jesus também é
foi lembrado pelo povo como Jeremias. Por quê? Porque sofreu muito Jeremias. Jeremias é um profeta que vocês vão identificar muito, um profeta que eu me identifico muito como pessoa, um profeta que sofre, um profeta que tem esperança, um profeta que foi considerado o profeta chorão, o profeta muito humano, muito ligado que reclama até contra Deus, parece que Deus havia abandonado ele. Jeremias, e devido à extensão que Jeremias tem da sua pregação, ele prega contra os sacerdotes da época, ele prega contra o rei, as estruturas políticas, e ele prega contra o povo também. Então, ele tem sentenças duras contra o povo, ele não está batendo especificamente em um tipo, em uma classe, né? Por exemplo, Ezequiel tem uma parte própria em que ele bate nos pastores. No caso de Jeremias, ele tem toda uma estrutura em que ele chama todo mundo para uma conversão. Ele chama todos para uma conversão e ele diz que Deus é um justo juiz. Ele vai... cada classe dessas que eu estou falando aqui, a estrutura política, os sacerdotes, até os profetas, os falsos profetas, o próprio povo, o rei. Então, ele é capaz de falar de uma forma muito clara, muito autêntica e muito livre. Na época, houve os profetas palacianos. Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão. Era uma corrente, porque entre o povo hebreu, esses palacianos existiam nas outras religiões também. Mas estamos falando para o povo hebreu, o povo que deu origem ao judaísmo. Então, assim, existiam profetas palacianos, então, como a corrente do profetismo era muito grande, esses profetas, eles moravam na casa do rei, moravam nos palácios dos reis. Eles eram, sem dúvida alguma, importantes. E não quer dizer que o fato de ser palaciano, que ele é um falso profeta. Mas cá entre nós, quando você é palaciano, o seu profetismo diminui, né? Você tem mais dificuldade. Quando o rei peca, por exemplo, como é que você vai falar que o rei está pecando? E você pode ser expulso. Então, Jeremias não é um profeta palaciano. Embora ele elogia o período do rei Josias, ele elogia a atitude de Josias, mas recrimina drasticamente o modo como o filho dele, Joaquim, assumiu o governo de Judá. Então, era extremamente inaceitável como Joaquim. Joaquim ele foi acusado de assassino, ladrão, de usurpar o povo, de explorar o povo. Depois Sedecias, que é irmão de Joaquim, né? E também não deu conta de governar. Então, no caso de Jeremias, ele não era palaciano, como vários que eu vou apresentar não eram palacianos. Eram profetas livres. Jeremias era tão livre que ele não era profeta, embora de família de origem de sacerdotes, ele era um profeta que ele não estava ligado, ele era livre para pregar contra os sacerdotes. Ele não fazia parte de uma confraria de profetas, né? Já existiu essas confrarias, 1 Samuel 10:5, se vocês quiserem conferir depois, vocês vão ver falar dessas confrarias, esses grupos de profetas. Então, ele não fazia parte nem de confrarias de profetas, era de família sacerdotal, mas não
pregava só aquilo que os sacerdotes queriam, ele era livre para dizer os erros que estavam cometendo. Também não era um profeta palaciano, ele era livre, embora ele gostava de Josias, o rei Josias, porque Josias ele faz uma reforma litúrgica do templo, ele promove esse movimento, mas ao mesmo tempo que Joaquim entra no governo e começa a fazer todas aquelas coisas, ele acaba sendo duro no profetismo e sofreu muito, foi torturado, foi preso, então ele sofreu bastante. E ele lamenta bastante, né? Jeremias, ele lamenta muito, ele chora. Senhor, meus inimigos estão me perseguindo, os meus amigos tramam contra mim. Então, meus inimigos me perseguem, meus amigos, aqueles que eu achava que eram amigos, estão tramando a minha morte. E ele reclama, ele fala, ele chora, ele é um profeta solitário. Embora ele tinha amigos, por exemplo, Baruque, que é também um profeta, inicialmente ele é um escrivão, né, ele redigia aquilo que Jeremias ditava, como nós podemos ver depois, capítulo 32 de Jeremias, nós vamos estudar a estrutura, vocês vão ver o papel fundamental, e Baruque chegou a ser preso, inclusive, com Jeremias, chegou a ficar preso com ele, mas ele era de poucos amigos, e é um profeta de extremos símbolos, ele usava símbolos, quando ele não podia falar, ele usava símbolos, ou quando ele queria fazer com que o povo entendesse, usava símbolos para anunciar. Por exemplo, ele chegou a carregar uma canga no pescoço, e para dizer sobre o grande peso que o povo iria passar, estaria passando em breve, não só o pecado, mas a subjugação à Babilônia, né? Então, o Nabucodonosor teve um grande, devastou, né? Sargão II, também muito antes de Jeremias, que é da Síria, em 722, toma e domina um povo que vem sofrendo há muitos anos. Na verdade, o povo já tinha sofrido dos assírios e agora estava caindo. Tinha sofrido do Egito, sofreu com a Síria e agora iria sofrer com o povo da Babilônia. Nabucodonosor é o grande... o inimigo evocado para fazer a justiça de Deus. É estranho isso, mas vamos estudar sobre isso. O inimigo que vem para poder fazer a justiça de Deus. Mais uma vez, vale ressaltar que Jeremias ele não tinha um partido. É interessante que eu vejo muito isso na modernidade, na atualidade, quando a gente tem partido. Parece que se como dizia um ex-presidente do Brasil, que na verdade não tomou posse, mas foi eleito, ele dizia que se uma pessoa é do meu partido e ele tem defeito, nós devemos tirar os defeitos dele. Quer dizer, então nós somos parciais, né? Nós não somos imparciais. Se ele é nosso inimigo e não tem defeito, nós colocamos. Devemos colocar defeitos só porque ele é nosso adversário político, então nós somos tendenciosos. E Jeremias ele não tem esse partido. Independente de qual lado que venha, ele é livre para anunciar e denunciar. Como na própria vocação de Jeremias, vocês vão ver isso. Ao mesmo tempo, o profeta ele é boca de Deus, ao mesmo tempo ele é boca do povo. Aquilo que ninguém tinha coragem, às vezes, de dizer, nós vamos ver, por exemplo, Oséias, Miqueias,
Inclusive, Jeremias é extremamente ligado à profecia de Oséias, extremamente ligado. Ele vai usar muito, muito o paradigma profético da pregação, o conteúdo, no sentido de conteúdo, de Oséias nas pregações dele também. Oséias que passou por um drama muito grande. Oséias foi traído, né? Não sei se vocês conhecem a história de Oséias. Oséias foi traído e a esposa, foi embora com outro, e ele, inicialmente, ele fica muito revoltado, Oséias. Depois ele cai em si, porque ele percebeu que aquilo que aconteceu na vida dele poderia ser o sofrimento, poderia ser uma luz para entender um problema muito maior. E Oséias, então, usa o dualismo esposo-esposa. O povo é a esposa que trai, que cultua, que se prostitui, que encontra outros deuses. E Jeremias vai usar muito isso. Se vocês pegarem o capítulo 3 de Jeremias, de cara, vocês vão ficar assim, poxa, chega a ser até pesado como que Jeremias usa. Vou até pegar agora um pouquinho, depois a gente vai estudar sobre isso, né? Diz assim, olha, se um homem repudia sua mulher e ela se separa dele e se casa com outro, terá ele, por acaso, direito de voltar a ela novamente? Porventura, não está totalmente profanada esta terra? E tu, que te prostituíste com inúmeros amantes, queres voltar a mim? Como se nada tivesse acontecido? Então, a palavra de Deus é dura, né? Oráculo de Yahvé, levanta os teus olhos para os cumes e olha, onde não fostes profanada. Nos caminhos te assentavas para eles, como árabe no deserto. Profanastes a terra com as tuas prostituições e com as tuas maldades. As chuvas foram suprimidas, não houve chuvas tardias. Mas tu mostravas uma face de prostituta, recusavas envergonhar-te, mas não gritas a mim agora mesmo, meu pai, tu és amigo de minha juventude, guardará para sempre seu rancor ou conservará sua irritação eternamente? Assim falas, cometendo teus crimes, porque é obstinada. A prostituição que ele está se referindo aqui, a prostituição que ele está se referindo, não é a prostituição do povo carnal, mas daquele que se vende. A prostituição que Jeremias está apontando aqui é a prostituição, a traição de Deus com outros deuses, do Deus verdadeiro com outros deuses. E aí ele vai fazendo, depois vamos estudar essa analogia uma categoria utilizada pelo próprio profeta Oséias. Mas nós vamos tratar sobre esse assunto diretamente aqui no nosso estudo. O profeta é aquela pessoa que tem uma convicção inabalável de que, primeiro, foi chamado, e tem uma convicção do conteúdo da palavra. Então, veja bem, ele não está pregando algo que ele não experimenta. Ele tem uma experiência profunda com Deus. E essa experiência é que faz com que ele pregue. Tá? Então, ele não é surdo. Ele escuta Deus. Portanto, ele não é mudo. Ele escuta e fala de Deus. Por isso que, para ser profeta, tem que escutar, tem que ter intimidade. E ele tem que ter essa convicção inabalável de que Deus está com ele no seu interior, Deus fala aos seus ouvidos, e Deus tem uma missão. Esse é o papel do profeta. Dificilmente um profeta ele se dirige
a um indivíduo, né? Embora nós temos casos, o profeta, ele se dirige, Natan, ele se dirige ao rei Davi, diretamente ali, mas não é essa, é uma ocasião. Ele não se torna profeta para se dirigir a uma pessoa, né? Elias vai falar com Acabe, Isaías com Acás, com Ezequias, Jeremias ele vai até Sedecias, mas não quer dizer que ele virou profeta para falar com um único indivíduo. O profeta ele fala para todos, ele fala para os grandes profetas, por exemplo, ele fala para o povo, fala para os sacerdotes, fala contra os falsos profetas, fala sobre o reino, fala em favor dos pobres, em favor dos marginalizados. Ele é a boca daqueles que não podem falar, mas é a boca contra aqueles que fazem mal para aqueles que não podem falar. Ele é a boca de Deus, tá certo? Bom, a experiência, no caso do profetismo, é sempre de levar uma boa notícia. Mas veja bem, uma boa notícia é boa notícia para todo mundo? Será se a boa notícia de um profeta é uma boa notícia para todos? Claro que não. Se ele fala, como dizia um grande profeta do Brasil, eu considero assim, Dom Helder Câmara, ele dizia assim, falar a favor dos pobres é muito fácil. Você vai até o altar e diz que você é a favor dos pobres, que você é a favor dos marginalizados, é a favor das minorias, já são palavras minhas, né? Ele falava especificamente dos pobres, mas eu penso que os pobres para o Dom Helder era todo esse grupo de pessoas que não tinham voz. Mas falar a favor é fácil, né? O problema é falar contra quem torna o pobre pobre, quem torna o marginalizado mais marginalizado, quem torna o miserável mais miserável. Então, essa é a parte difícil do profetismo, porque o profetismo, inicialmente, a gente acha que é só levar a boa notícia, mas ela é uma má notícia para quem está fora do caminho. Vocês vão ver isso muito forte em Jeremias. Chegou a um tempo das pessoas dizerem assim, poxa, nós queremos um profeta, nós estamos sendo invadidos pela Babilônia em 605 a.C., estamos sendo invadidos pela Babilônia, e o nosso profeta fala que é assim mesmo, que é Deus fazendo justiça. Ele devia pregar paz, e ele diz, não vou pregar paz. O povo se perverteu, como a prostituta deitou-se com todos os deuses falsos que apareceram. Então, o povo está pagando uma consequência do próprio pecado. Não é Deus que castiga. É interessante tocar nesse assunto, porque um desatento pode achar que Jeremias prega um castigo mesmo de Deus, embora apareça essa palavra, mas só com estudo profundo da palavra de Deus, do próprio Jeremias, é que você vai entender que ele não prega ele não prega um castigo, como se Deus brincasse de fantoche e ele estivesse castigando o que o outro faz. Não. Desculpa. Ele prega uma consequência da perversão do povo, de sair do caminho, a origem do caminho de Deus. E aí nós vamos ver extremamente o quanto que Jeremias, nesse caso, vai dizer, é consequência. E nós somos assim. Nós preferimos colocar a culpa em alguém, até mesmo em Deus. Mas não assume que é consequência. Outra coisa também com relação
aos profetas, eu já falei, mas eu quero deixar registrado, porque antes de estudar Jeremias, eu estou trazendo muito para Jeremias, porque o nosso estudo é o estudo de Jeremias. O que acontece? O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Embora ele seja a boca do povo, ele é aquele que fala em nome de Deus, né? E, bom, os próprios ouvintes, as pessoas, vão reconhecer pelo conteúdo da mensagem que o profeta diz, se ele é autêntico ou não. Só que para fazer essa verificação da autenticidade daquele que prega como profeta, só é feito mediante também experiência com Deus. Senão, nós vamos chamar de falsos profetas os verdadeiros profetas, como aconteceu na época de Jeremias. Jeremias falou contra a hipocrisia do templo, a hipocrisia dos sacerdotes, a hipocrisia do povo, e falou também contra os reis e falou contra os falsos profetas. E não teve, assim, uma aceitação, né? Jeremias foi um dos profetas mais perseguidos da história bíblica dos profetas. Bom, esses profetas também, alguns deles tiveram uma influência muito grande. Eles conseguiam ter um espaço no templo. Houve uma época, inclusive, que dentro do próprio templo havia lá um quarto para o profeta. Então, eles compunham a parte litúrgica do templo. Assim como tinha um sacerdote, tinha um profeta também no templo. Então, isso me parece bom, mas pode se tornar um profeta palaciano também. Palaciano do governo do templo. Então, mas não quer dizer que um profeta palaciano seja ruim de cara, como já expliquei. Mas ele pode se tornar sem liberdade para pregar o que Deus pede, né? Mas nós temos aí, por exemplo, alguns oráculos, né, algumas palavras fortes de Abacuque, de Zacarias, de Joel, com forte cunho litúrgico. Nós começamos a quarta-feira de cinzas lendo a profecia de Joel. Não quero que vocês rasguem as vossas roupas. Quero antes que vocês rasguem os vossos corações. Não é a roupa, como Jonas passa em Nínive, e depois que ele percorre a cidade de Nínive, ele olha para trás, ele ainda estava percorrendo, e as pessoas rasgando as roupas, se vestindo de sacos, até o rei fazendo esse gesto de conversão. Então, é uma consequência rasgar as roupas, mas não é rasgando as roupas que eu rasgo meu coração. Então, eles estavam muito imbricados, assim, muito ligados, muito Abacuque, Zacarias, Joel, uma forte influência litúrgica, quer dizer, que fazia parte da pregação do templo, né? Bom, outra coisa que eu também gostaria de falar sobre o profetismo é que o profeta é um homem que tem uma experiência imediata de Deus, imediata de Deus. Então, ele não é mediata, não tem uma mediação. Ele e Deus têm essa experiência. Se quiserem anotar. O profeta tem uma ligação autêntica de intimidade, de proximidade com Deus. É de forma imediata e não é mediata. Não tem mediação de outras pessoas, né? E aquilo que eu já disse também, esse tipo de profetismo que eu estou falando é diferente de todos os outros profetas de outras grandes religiões.
o perfil do profetismo hebreu, da qual nós somos descendentes, pela fé, nós entendemos que o profeta é aquele que vive sob a providência divina para dirigir um povo eleito, um povo escolhido por Deus. Não é somente, o interessante, não é somente o profeta que é escolhido, ele também se dirige a um povo escolhido. Agora, interessante, Jeremias, ele não prega só para o povo, é uma coisa que vamos ter que aprender logo de então. Jeremias, ele prega para as nações, ele prega para você, ele prega para mim, ele prega para a tua cidade, para a minha cidade, ele prega para o mundo inteiro. Jeremias é um profeta que é o profeta das nações. Há uma universalidade da pregação de Jeremias. Ele não prega apenas para o povo eleito. É um trabalho que ele faz bem diferente, né? A extensão do profetismo de Jeremias é maior, tá ok? Bom, é um defensor da fé, o movimento do profetismo de Israel, ele é um defensor da fé, ele é um defensor da moral, tá bem? E também aquele é um profeta social, eles falam muito dessa escolha dos anauins de Yahvé. O que seriam esses anauins de Yahvé? Os pequenos, os pobres, os fragilizados, os miseráveis, as prostitutas. Então, há uma acolhida, para a gente não pegar essa ligação da prostituta como se fosse apenas um ato carnal. Ele está falando de um abandono das coisas divinas. Bom, este é o movimento do profetismo. Agora, vamos ver aqui também, só para a gente finalizar esse primeiro momento do profetismo, entender primeiro que é profeta. O profeta tem intimidade com Deus, ele fala ao povo, mas ele é livre para falar. Então, o profeta, como eu disse, não é um adivinho, é aquele que faz a leitura dos sinais de Deus, ele tem uma relação imediata, é aquele que anuncia e denuncia. Logo no primeiro capítulo de Jeremias, vamos ver essa dualidade do anúncio e da denúncia, né? E é interessante estudarmos o profetismo, porque para nós, eu que sou católico, mas todos nós somos profetas, fazemos parte desse povo do profetismo comum, não do profetismo ministerial. Nem todos são profetas ministeriais, a serviço da profecia, mas todos nós temos o profetismo comum, o sacerdócio comum e como é que eu vou falar essa palavra? Fazemos parte de um reino comum também, né? Quando o padre batiza, ou o diácono batiza, ou o ministro batiza uma pessoa, assim que ele derrama água na cabeça, ele fala umas palavras. Quais são essas palavras? Para que você... E passa o óleo do crisma, na testinha da criança, ou do adolescente, ou do adulto, né? Qual é a palavra? Para que você se torne membro do povo de Deus, sacerdote, profeta e rei, né? Então, você se torna membro do povo de Deus, sacerdote, profeta e rei. É muito bacana isso que eu estou dizendo, porque todos nós que somos batizados, nós fazemos parte diretamente desse povo, profeta, sacerdote, profeta e rei. Todos nós que somos batizados. Pois bem, agora vamos começar a entender quem é Jeremias, né? Jeremias é um profeta que vocês vão encantar. Bom, Jeremias, a palavra
na Bíblia, para o povo hebreu, o nome, ele revela a personalidade. Abraão, o pai de uma grande nação, o próprio nome diz isso. Jesus troca o nome de Simão para Pedro, porque ele ia ser pedra. Então, o nome tem uma simbologia muito grande. João, né? Qual o nome de João? João Batista? Qual o nome? Foi perguntado, Isabel disse o nome dele é João, mas uma mulher não podia dar o nome. Quem tinha que dar o nome era o homem, o pai, né? Isso não existe mais, mas era assim que funcionava. A palavra de Deus vem dentro de uma cultura. Então, pergunta a Zacarias qual o nome, e ele escreve lá, o nome dele é João. João é o seu nome. Então, João que significa ungido, escolhido, abençoado por Deus. E assim ele vive, né? Até hoje, na Igreja Católica, nós temos a troca de nomes. Até pouco tempo, tem algumas religiões ainda que fazem isso, troca. As irmãs Nossa Senhora das Dores, da congregação Nossa Senhora das Dores, que eu tenho assim, uma proximidade muito grande e gosto muito dessa congregação, até antes do Concílio Vaticano II, não só eles, mas eles trocavam de nome. Então, colocava o nome da freira com o nome de um homem. Por exemplo, eu conheci Irmã São Pedro. Irmã São Pedro. Ela largava toda a sua história e pegava um nome novo, assim que ela se consagrava. E tinha nomes de outros, às vezes ganhava o nome de um santo, de uma santa, mas às vezes ganhava o nome de santo. Mas era para dizer que Deus impregnava uma nova identidade na pessoa. Bom, não é o caso específico aqui do profetismo, mas o nome tem um significado. Por exemplo, Jeremias é um nome muito bonito. O que significa Jeremias? Jeremias significa Iavé, Javé, né, o Senhor, como você quiser. A palavra Iavé é eu sou, é um verbo, é o nome que Deus deu lá no capítulo 3º de Êxodo. Então, Iavé exalta. Isso significa a palavra Jeremias. Isso eu acho muito interessante, assim, padre, mas ele descobriu o nome, que o nome dele era Iavé exalta, Iavé sublime, Iavé abre, Iavé faz nascer, né? Foi antes, porque o que tem a ver? Por exemplo, a palavra Paulo. Paulo, ele chega, ele fala, quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco é que sou forte. Tem toda uma teologia por trás disso. Quando sou fraco é que sou forte. Mas, por acaso, ele estaria brincando com a palavra Paulo? Né? A palavra Paulo, em latim, Paule, significa fraco, raquítico, pequeno. Então, ele está brincando com o próprio significado do nome dele. Quando eu me torno aquele Paulo, quando eu me encontro, quando eu me reconheço fraco, quando eu me tomo consciência da minha personalidade, eu me torno forte? Ele está brincando com o nome dele ou ele está falando só de uma teologia? O certo é que Deus não dá ponto sem nó, né? Deus, quando ele escolhe, ele não tem dedo podre, ele sabe. Então, o nome Jeremias, que significa Deus faz nascer, e já começa quando Jeremias contesta Deus, dizendo que ele era jovem. E jovem não é só porque ele era novo. Jovem é no sentido de que ele não tem experiência, nesse sentido bíblico. Ele não tem experiência, ele não dá conta de falar, ele não dá conta de enfrentar os reis, enfrentar os sacerdotes, os profetas,
os falsos profetas, ele não dá conta, ele não tem experiência. Mas Deus pouco se importa com a inexperiência e as incapacidades de Jeremias. Deus não se importa com a incapacidade do profeta. O certo é que Jeremias significa Deus faz nascer, Deus é sublime, Deus exalta, ou Yahvé, né? Como se, a tradução melhor. Mas para dizer que, de fato, Deus cumpre o que está nas Escrituras, dizendo, olha, antes de você nascer, eu já te conhecia, já havia te consagrado, e eu tinha te escolhido quando estava ainda no ventre da tua mãe. Eu já tinha te consagrado, inclusive. Então, se Jeremias, posteriormente, vai descobrir que o nome dele significa isso ou não, não importa. O importante é que Deus sabe e o nome não veio por acaso. A data de nascimento, aí há muitas controvérsias, né? Mas é em torno de 650 antes de Cristo a mais ou menos 580 antes de Cristo. E aí eu quero fazer um parêntese aqui, porque para mim isso é muito fácil, para alguns isso é muito fácil. Pode ser que tem pessoas, eu dei aula no seminário e tinha seminaristas que tinham essa dificuldade. O que é esse tal de antes de Cristo e pós-Cristo, né? Então, eu vou só escrever aqui, porque pode ser que tenha alguém, já dei aula, e fala assim, padre, não está errado, não seria de 580 a mais ou menos 650, não é mais fácil, na ordem crescente? Por que está invertido? Ele nasceu em 650, próximo a 650, e morre próximo a 580. Está voltando? Então, algumas pessoas que têm, às vezes, essa dificuldade, nós vamos aqui mostrar. Então, nós temos aqui, nós temos um evento que é o nascimento de Cristo, tá? Então, nós temos um evento que é o nascimento de Cristo, ok? Então, nós vamos chamar esse ano de ano zero, que depois vamos estudar que não é bem assim, teve um erro de cálculo aí, entre 3 a 7 anos de erro de cálculo. Mas vamos considerar que o ano em que Cristo nasce seja o ano zero. Então, um ano depois, nós estamos no ano 2022, depois de Cristo, depois desse ano zero aqui, ó. Depois desse ano zero. Quer dizer que tem 2022 anos, pelo calendário cristão, que nós consideramos que Cristo nasceu. Então, esse é o ano zero. Então, quer saber quantos anos que Jesus nasceu, encarnou? São 2022 anos. Se no ano que Cristo nasceu é o ano zero, então 10 anos antes é 10 antes de Cristo. Quando faltava só 9 anos, 8 anos, 7 anos, 5 anos, era 5 antes de Cristo. Correto? 5 antes de Cristo. Vamos mais. Se eu disse que Jeremias é mais ou menos 650 antes de Cristo, que ele 650 antes de Cristo, 650 anos antes, é a data do seu nascimento. E ele morreu mais ou menos, depois a gente vai falar mais ou menos a data, na verdade foi depois, mas aqui eu estou colocando só para ficar com o número mais exato, 580 a.C. Bom, se eu quero saber quantos anos, vamos considerar a hipótese que ele tenha nascido no ano 650 a.C. E eu perguntar para vocês,
há quantos anos Jeremias nasceu? Alguém pode falar? Há quantos anos Jeremias nasceu? Alguém se arrisca? Se considerar o ano 650. 70? Que ele nasceu? Não, que ele morreu. Eu quero saber quantos anos, se ele nasceu no ano 650 antes de Cristo, e nós estamos no ano 2022, então, quantos anos, se a gente considerar essa data, há quantos anos ele nasceu? Aí você está fazendo na conta 70, com quantos anos ele morreu, né? Que é aqui. Não, a pergunta é, hoje, no ano 2022, há quantos anos que Jeremias nasceu? Eu entendi agora o que você falou. É fácil, é só pegar o tempo aqui, mais o tempo de cá e botar um mais. Então, 2.677 anos. Entendeu? Entenderam? Né? Então, é só somar o antes de Cristo com essa data atual que nós estamos vivendo. Tá ok? Então, é isso que é... Porque a gente vê muito, eu sei que 90 e tantos por cento sabe isso que eu estou dizendo, mas se uma pessoa não entende isso, e às vezes fica até com vergonha de perguntar, de falar, poxa, eu não entendi, eu não sei por que fala esse tal de antes de Cristo e esse negócio de depois de Cristo. Isso para mim é complicado. Por que não é o ano contrário, não é voltando, não é crescente? Sempre foi assim, padre? Não, obviamente que não. Na época, eles também tinham um evento, e eles contavam em ordem crescente. Há religiões que eles estão no ano 6.000 e tanto, tá? Que eles não têm o calendário cristão. Então, eles não usam esse calendário nosso de 2022. Tá bem? Bom, continuando. Jeremias era filho, se você pega na Bíblia, logo no capítulo, vou pegar para vocês, logo no capítulo 1, tem uma espécie de prólogo bem pequenininho, bem pequeno, não é um prólogo porque é diferente do prólogo de Lucas, que ele fala como é que vai ser todo o endereçamento, né? Mas tem uma apresentação, um título inicial que vai apresentar. Então diz assim, olha, palavras de Jeremias, filho de Elcias, um dos sacerdotes que residiam em Anatote, no território de Benjamim. Deu muitas informações para nós. Capítulo 1, versículo 1. Então, Jeremias, quem é Jeremias? Primeiro, Jeremias, ele é filho de Elcias. Bom, até aí a gente pode falar assim, mas isso não... Todo mundo tem um pai, beleza. Um dos sacerdotes, a família dele já morou em Jerusalém, foi expulso de Jerusalém e morava a cerca de uns 5 a 6 quilômetros de Jerusalém, da capital de Judá. Então, Anatote era um vilarejo, era uma cidadezinha muito pequena, ali próximo a Jerusalém, no território de Benjamim. Então, ele é da tribo de Benjamim. Uma das 12 tribos de Israel. Isso é muito importante eu saber isso. Quem é Jeremias? Ele é de família sacerdotal, é de família que tinha uma certa posse. Nós vamos ver isso lá na frente, ele adquirindo capítulo 36, me parece, só conferindo aqui, capítulo, me parece, depois a gente vai verificar aqui, capítulo 30, Jeremias, capítulo 30, capítulo 32, o próprio Jeremias, ele compra um terreno
Ele compra um terreno, ele tem posses, né? Ele compra com uma boa quantidade de prata e compra um terreno para dizer sobre a esperança no futuro. Bom, mas vamos lá. Era Anatote, embora era uma pequena cidade, um vilarejo pequenininho, era um ambiente rural, considerado rural, era fora as margens de Jerusalém. Ele sofre uma grande influência do profeta Oséias e de Miqueias. Lembra, Oséias, parece que na história que ele tenha sido traído, a mulher tenha escolhido a prostituição, o abandono da relação conjugal e vai conviver de uma outra forma. E Oséias entende que, poxa, o povo de Israel é assim, a gente troca Deus facilmente, a gente se deita com outros deuses com muita facilidade, a gente abandona Deus com uma facilidade muito grande, deixa as coisas de Deus por qualquer coisa. Ah, porque tem visita, porque tem isso, porque tem aquilo outro, porque tem um monte de coisas que a gente sempre coloca como desculpa, né? Então ele pega essa categoria muito forte de Jeremias, de Oséias, e depois ele pega também essa ideia de Miqueias, ele é muito influenciado por esses dois. Bom, o período do profetismo, eu vou separar assim, ó, alguns vão separar em 6 períodos, outros vão separar em 4 períodos. Mas o mais importante nesse momento, que nós estamos falando de Jeremias, primeiro, olha, diz que ele estava no 13º ano do reinado de Josias, diz aqui a palavra. Foi-lhe dirigida a palavra de Yahvé nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. 13º ano de seu reinado. Bom, além disso, diz aqui no versículo 3, nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Sedecias, também filho de Josias. Também é irmão de Joaquim, esse Sedecias, rei de Judá, até a deportação de Jerusalém no 5º mês, que aconteceu a primeira deportação em 597 a.C. e uma segunda em 587. Uns dizem 586, outros 596, mas é muito difícil falar dessas datas assim com tanta precisão, mas é muito próxima a essas, 597 a.C., tá ok? Ou seja, nessa introdução do livro de Jeremias, nós descobrimos que ele é filho de Elcias, que é um dos sacerdotes, então ele é de família sacerdotal, que residia em Anatote, quer dizer que não era palaciano, não era do templo, mas tinha um vasto conhecimento, e Jeremias vai mostrar que ele tem um conhecimento deuteronomista muito grande. Ele conhece muito bem a lei, né? E vamos falar sobre isso mais à frente. Bom, e ele vai dizer o seguinte, que a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias nos dias de Josias, que é filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. É só lembrar, para vocês saberem, Jeremias era mais ou menos da mesma idade do rei Josias. Só para vocês saberem, Josias ele foi introduzido como rei, sabe com quantos anos? 8 anos. Ele tinha 8 anos quando ele foi rei. Josias. Então, no 13º ano, ele devia era um rei jovem, um rei em torno de 20, 21 anos, 7, 8 anos, então, em torno de 21 anos de idade. Um rei muito jovem, imaginou? O rei de Judá era um menino, um rapaz. E Jeremias tinha mais ou menos a mesma idade. É provável, alguns autores dizem que Jeremias
nesse momento, tinha em torno de 18 anos, outros chegam a dizer que ele tinha em torno de 20 anos. Isso não é tão fundamental para o nosso estudo, mas saber que ele era um profeta jovem, e ele falava para um rei jovem, e ele gostava muito de Josias. Depois nós vamos ver, quando estudarmos o livro de Reis, Josias faz uma reforma, promove uma reforma litúrgica muito grande para o povo. E isso agradava muito Jeremias. Então, Jeremias gostava de Josias, do modo como Josias governava, porque Josias temia a Deus, bem diferente do filho dele, que é Joaquim. Joaquim era da pá virada. Esse era terrível, era ganancioso, assassino, violento, não cumpria a sua função real, né? Que era exercer a justiça, exercer o direito, de proteger os mais fracos. E ele vai, Jeremias é aquele camarada que vai até o rei e enfrenta o rei, né? Ele fala com relação ao modo como o rei vai ser julgado. E ele vai chegar a dizer, e é claro que ele não vai ser muito bem quisto, né? Bem amado. Ele vai dizer para o rei que o rei nem merece ser sepultado quando morrer. Diz que ele tinha que ser colocado como um jumento, jogado fora das muralhas de Jerusalém, tá certo? Porque, ao contrário do pai dele, que é Josias, ele não conheceu a Deus, ele não conhecia a Deus. Então, e é nessa época do rei Joaquim que ele faz aquele discurso na entrada do templo, ele faz um discurso sobre o templo e faz um discurso sobre a cidade de Jerusalém, que quase custou a vida do profeta. Os profetas têm que ter coragem, né, de serem apedrejados, sofrerem, e não é fácil ser profeta, é difícil. Bom, Joaquim, ele preocupava, naquela época, ele preocupava em construir um novo palácio, exatamente no momento de crise econômica, em que haviam muitas ameaças, ameaças do Egito, que era ainda uma potência querendo se reestruturar e dominar o povo de Israel, e, por um lado, a ameaça da Babilônia, que estava vindo com um desejo muito grande de dominação. E, na verdade, Jeremias chega a dizer que na mão do inimigo Deus faria justiça. Quer dizer, que não se aproximasse, na verdade, Jeremias não queria que o povo, que o rei, fizesse escolha, que escolhesse a Deus. A única escolha que cabia ao rei era Deus. Mas o rei Joaquim fez uma aliança com o Egito, o que causou mais contestação do povo da Babilônia, e aí a Babilônia vem, invade em 605, depois ele cria o estado de sítio em Judá em 587 e faz a segunda deportação do povo, faz uma em 597, coloca Godolias como governador, né? Primeiro Sedecias, depois põe Godolias, e aí, por fim, Godolias também é morto, e Jeremias acaba fugindo, por ironia do destino, acaba fugindo fugiram com ele, na verdade, fugiram com ele para o Egito, e lá ele veio a ser... Teve um escritor do primeiro século que falou sobre a vida dos profetas, que fala sobre Jeremias, e ele dizia que Jeremias foi apedrejado pelos seus contemporâneos, pelos seus amigos, o seu grupo, no Egito, que ele tenha sido morto, assassinado
no Egito. Bom, eu estou quase terminando. Então, ele, nesse período, então, o maior tempo que ele vai ter as suas pregações vai se encontrar nesse período aí as suas pregações mais enfáticas estão na época do rei Joaquim. Não esqueçam, nós temos Josias, Joaquim, depois ele continua, né? Nesse período ele denuncia o povo. Aí ele ganha um grande problema, porque nesse período do rei Josias, o profeta Jeremias denuncia o rei, denuncia os profetas, os falsos profetas, denuncia, porque denuncia os sacerdotes que falseava o culto, denuncia as idolatrias. Então ele denuncia todo mundo que está na perdição. Ele é um profeta livre, como eu disse. Nesse período, então ele solta, e aí ele ganha grandes inimigos, né? Ele ganha inimigos dentro do palácio, ganha inimigo dentro do templo, ganha inimigo dos profeta e ganha inimigo entre o povo. E aí ele sofre bastante, ele vai sofrer horrores. Nós vamos estudar isso quando nós estudarmos a estrutura e a teologia de Jeremias. E é interessante que ele aponta os principais responsáveis. Ele é chamado de profeta da desgraça do povo. Palavrão, né? A gente fica falando isso aqui no nosso curso, mas porque ele anuncia a desgraça do povo. A desgraça, eu vou explicar, né? A queda, a derrubada do povo, o povo que se perverteu, se corrompeu, idolatrou outros deuses, buscou deuses falsos, se deitou com outros deuses. Então, vai ter a demolição desse povo. Então, ele fala sobre todos contra aqueles que têm poder em Jerusalém. E aí ele ganha grandes perseguições. Reis, ministros, falsos profetas, sacerdotes, depois o próprio povo também, que se deixava corromper. O grande aliado dele nesse período de Joaquim é Baruque, que depois vai se tornar muito mais do que um escrivão de Jeremias, é um profeta independente, primeiro colaborador de Jeremias, posteriormente um profeta independente. O terceiro momento, nós temos aí o rei Sedecias. Bom, aquilo que Jeremias anunciou, aconteceu. Falou, olha, você vai morrer, você vai pagar caro, mas não é castigo de Deus, é consequência da pregação, do modo como você está vivendo. E assim aconteceu. Joaquim morreu. Nós não sabemos como ele morreu, mas provavelmente tenha sido assassinado. E aí seu filho Jeconias não teve tempo assim de assumir, até porque a Babilônia invade Judá, invade Jerusalém, e o rei da Babilônia coloca não Jeconias, que é filho de Joaquim, coloca o tio dele, né? O tio de Jeconias. Ele não chega a assumir, não teve tempo para isso. Então, Sedecias, irmão de Joaquim, assume, que é tio de Jeconias. Uns nomes diferentes, né? Vocês vão aprendendo assim, com o tempo, a gente fica bem craque com esses nomes. Então, Josias é o pai, rei. Depois de Josias, Joaquim. Joaquim morre, possivelmente assassinado, não teve tempo, Jeconias não assumiu, Sedecias é colocado, empossado pelo rei, pelo poder da Babilônia, tá certo? Mas que também não teve grande sucesso, né? Sedecias, ele assume o trono também jovem, com 21 anos apenas. Bom, mas ele também não teve capacidade para organizar o povo, para liderar o povo, e acabou vendo a economia desestruturada, a desorganização do culto
religioso, o templo, e ele acaba se submetendo aos babilônios e acaba sendo um rei extremamente indeciso, muito indeciso mesmo. Bom, depois vai passar por um terceiro período, ó, primeiro período Josias, segundo período Joaquim, terceiro período, esse reinado de Sedecias. Bom, ele, como eu falei, foi um desastre também, esse período, e aí, ao invés de Jeremias pregar a esperança, como era de se esperar, é até uma redundância, Jeremias pregava que mais ainda a destruição se o povo não se convertesse. Chegou a dizer até, inclusive, que a esperança não estava em quem ficou em Jerusalém, mas em quem foi deportado para Babilônia, em 597, dizendo o seguinte, olha, este povo que está na Babilônia, que está sofrendo as dores, quando voltar, vai voltar purificado. E isso enfureceu muito a pregação, porque bons serão os que voltarão da escravidão, não quem ficou. E aí parece aquele caminho do Êxodo, que está lá no final de Deuteronômio, quando Moisés carrega o povo, aguenta o povo por 40 anos no deserto, quando chega no momento de entrar na terra prometida, nenhum daqueles que saiu, o Senhor diz, nenhum daqueles que saiu da terra do Egito, que foi escravo, vai entrar na terra prometida, inclusive Moisés. Pensa, tristeza? Então, imagina. Só que Moisés acolheu, ele estava no auge da sua maturidade. O povo não acolheu. Não acolheu essa pregação de Jeremias. Dizer, vocês que estão em Jerusalém se perverteram, não mudaram o coração, não mudou a vida. O rei é um rei frouxo, um rei fraco, um rei sem poder, sem controle. Joaquim, um rei mau. Sedecias, um rei descontrolado. E a esperança é esse povo que foi levado para a Babilônia voltar purificado pelo sofrimento. E isso aí acabou criando a prisão, né? Essa ideia dele acabou sendo preso. Jerusalém, então, é sitiada pelos babilônios em 587 e acontece a segunda deportação. E aí vamos ter o quarto período, e terminando o nosso encontro de hoje. O quarto período é esse período pós-segunda deportação. Parece que estou falando tão meio difícil, né? Então eu tenho que falar mais simples. Vamos lá, para a gente terminar o nosso encontro de hoje. Imagine aqui, ó. Imagine assim. Jerusalém aqui. A Babilônia aqui pega um seleto grupo de líderes, vamos chamar de líderes, e traz para a Babilônia. A primeira vez que fez isso foi em 597 antes de Cristo. Depois, ele faz isso uma segunda vez e deporta mais um grupo. E leva para a Babilônia. Só que dessa vez ele sitia. O que é sitiar? Então, a segunda deportação é pior. Em 587 antes de Cristo. Só que além de pegar esse grupo aqui, ó, esse novo grupo aqui do cantinho, e levar para Babilônia, o rei Nabucodonosor mandou sitiar aqui, marcou presença primeiro com o próprio Sedecias, que era descontrolado, e depois com um sujeito chamado Godolias. Olha que interessante. Então ele coloca Godolias para governar, quer dizer,
Quer dizer, o povo não tem condição de se autogovernar. Sedecias provou isso, que não tinha condições de se autogovernar. Teve que ter um governador. Quer um exemplo de que é isso aqui? Quem é que assumiu esse tipo de função na época de Jesus? Em Jerusalém? Quem assumiu isso? Quem era o governador de Jerusalém na época da morte de Jesus? Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. Herodes é chamado de rei porque é um dos hebreus. Pilatos é um romano, que é sitia, né? Vai sitiar, vai invadir e vai governar o próprio povo de Jerusalém. Então, o povo de Deus sofre, né, gente? Vem sofrendo faz tempo. E nós vamos atualizar a palavra de Jeremias para nós hoje também. Bom, mais ou menos, bom, por enquanto, acho que é melhor ficar por aqui hoje, para sermos fiéis ao nosso tempo. O que eu fiz hoje foi falar, do movimento do profetismo. Depois, eu quis falar um pouco de Jeremias, da vida dele, e eu fiz o que agora? Contextualizei o período de Jeremias. O que está acontecendo? Para aí sim vocês entenderem, no nosso próximo encontro, cada palavra que Jeremias está dizendo. Sem isso, eu acho que ficaria mais difícil nós compreendermos quem é ou qual é o conteúdo. Não é quem, eu falei errado. É qual é o conteúdo da pregação de Jeremias. Bacana, né? É uma maravilha. Quando eu estudava para ser padre, que já faz muito tempo, diziam assim, os colegas diziam assim, você vai gostar muito da filosofia. Você gosta, você é crítico, você faz isso, então tá. Eu confesso que eu gostei, mas eu apaixonei com a filosofia e casei com a teologia, né? Porque a teologia é maravilhosa. É assim, gente, de mexer com a gente, sabe? Quando você começa a entender realmente a palavra, quando você começa a entender o contexto sociopolítico, socio-religioso, sociocultural, vai entender que a palavra de Deus ela não foi jogada assim, à toa. Ela foi direcionada para uma realidade. E hoje a palavra de Deus continua sendo dirigida. O nosso próximo encontro, nós vamos dirigir essa palavra, entender agora a pregação dele, nessa estrutura. Então, quem não assistir essa aula vai ter dificuldade de entender o conteúdo da próxima aula. Aberto para alguma consideração? Tá difícil, tem que falar, mas é assim mesmo. Na caminhada, no início a gente é como uma academia, a gente só transpira, não perde nada, sabe? A gente pensa que uma vez você ficar na esteira 1 hora, que você transpirou bastante, você vai perder 10 quilos. Você pode não ter perdido nada. Mas ao longo do tempo que você vai caminhando, é que você vai percebendo que você ganhou mais musculatura, ganhou mais carne magra, ganhou mais resistência, ganhou mais autoconfiança, autoestima. Assim é com a palavra de Deus. Não é com uma aula que você vai entender. É uma caminhada. Depois de um tempo, você fala assim, poxa, o que o padre está falando, eu estou entendendo. Porque realmente, aqui você não vai perder peso, você vai ganhar graça, né? Vai ficar bem, cheio de graça. Ok, quem quer participar? Obrigado, Rosângela, está aí escrevendo no chat. Alguém tem alguma consideração? Tem alguma coisa a dizer sobre essa Osana, minha amiga, lá da Chapadinha, está aí fazendo assim com a mão, minha ex-paroquiana. Oh, coisa boa, viu?
É um lugar maravilhoso. Bom, vamos lá, gente. Quem quer falar aí alguma coisa? Se alguém deseja falar algo, está conseguindo caminhar comigo? Sim. Pode falar. Se é para mudar um pouco a pedagogia, o método, eu estou aqui aberto para fazer essas modificações. E eu quero ser muito livre para apresentar esse profeta que eu me identifico muito, que é o profeta. Vocês vão ver o perfil psicológico dele, eu acho que eu tenho muito dele, né? Bom, Tiana, então quem conhecer Jeremias vai conhecer um pouquinho do meu perfil psicológico. Tiana. Concordando com o senhor, conhecer o contexto em que o autor bíblico, o profeta, no caso nosso hoje, que está escrevendo, então conhecer o contexto é fundamental. Por que ele escreveu assim? O que estava acontecendo lá? Então, essa trajetória da história que o senhor nos propôs hoje é muito importante para entender o contexto da escrita. Eu parabenizo. Obrigada. Obrigado você, Tiana. Flavinha está ótima, assim, padre, feito muito grata. Amém, Flavinha. Deus abençoe também. Obrigado, viu? Gente, pode fazer crítica, pode falar aí. Tá conseguindo entender? Tá assim, só. Não preocupe se você tá só transpirando, viu? Com o tempo você vai perder peso também aqui na palavra. E aí, Dalmi, como é que tá essa caminhada? Você que é o representante de turma? Eu estou ouvindo, né, toda essa explicação e fico imaginando assim o quanto que realmente é necessário a gente aprofundar os estudos, né, da palavra de Deus, porque tem tudo um contexto, né, Padre Paulo? Uhum. Às vezes a gente pega o livro, principalmente o Antigo Testamento, eu tenho muita dificuldade de entender o Antigo Testamento, mas exatamente por causa disso, porque a gente não tem um conhecimento de todo aquele contexto, de toda aquela história, o porquê que o profeta profetiza aquilo, por que ele critica aquilo, por que ele fala tudo aquilo. Por quê? Porque por trás de tudo aquilo existiam grandes reis, né? Grandes dominadores. Então, sim, realmente a gente, por essa primeira aula, a gente consegue entender o quanto que foi desafiador para Jeremias. Ter que enfrentar tudo, E né? todos, tudo e todos. Tudo e todos, né? Uhum. Generalizando assim tudo dessa forma, assim. Então, realmente, eu penso que é muito importante o que o senhor está fazendo, esse passo a passo, né? Eu fiquei até pensando assim, então, na hora que o padre fala, quem foi Jeremias, né? Uhum. Quem foi realmente Jeremias, para a gente realmente entender passo a passo da vida de Jeremias, o porquê que ele enfrentou tudo isso, o porquê que ele realmente ele tinha, por que ele tinha que ser um profeta, né? Porque para ele enfrentar tudo isso, ele tinha que ter uma grande intimidade com Deus, né? Que eu tenho certeza que o que conduziu ele a encarar tudo isso, esse desafio, né? Essa dinâmica dele tudo aí foi a força do Espírito Santo, né? Então, assim, realmente eu achei fantástico o início aí, eu penso que vem muita coisa aí pela frente, Vem né? o conteúdo, vem a teologia. O quanto que Jeremias realmente encarou tanto desafio, né? Só mesmo pela fé, pela coragem, pelo Espírito Santo de Deus, que foi capaz de fazer ele encarar tudo isso aí. Então, realmente, o profeta ele precisa de ter essa intimidade com Deus, até então para ter um direcionamento, né? Para enfrentar tudo isso, né? Então, assim, realmente é preciso passo a passo para a gente entender realmente a palavra de Deus. Verdade. Obrigado, Dalmi. Mais alguém? É isso mesmo? Está conseguindo? Porque é um caminhar mesmo. Senão a gente não vai entender. Então, nós vamos finalizar. Eu agradeço a todos que participaram.
se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, nós não vamos desativar os comentários, mas pode deixar suas críticas, mas anuncie, leve essas aulas para outras pessoas que também gostariam de participar, tá bom? Deus abençoe a todos e muita força de Deus para